Bom, gente, então continuando aqui, nós vamos falar sobre os estágios do desenvolvimento. Primeiro estágio de desenvolvimento que a gente tem que considerar o estágio pré-natal, né? Então ali a fase embrionária de até 8 semanas e em sequência até as 40 semanas, desculpa, ou até o nascimento da criança é a fase fetal. Até um aninho de idade é o período de lactância, né? Tem esse nome justamente por causa do aleitamento. O neonatal é o período que compreende ali, os primeiros 28 dias de vida da criança e ele é um lactente ali até um aninho de idade. Como a gente falou já no outro vídeo, esse momento é um momento ali até 2 anos e meio que a gente tem um rápido desenvolvimento motor, cognitivo e social. E aí, pra gente começar falando, nós vamos colocar aqui alguns marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem o desenvolvimento motor grosso. O que significa isso? Então, eu vou falar com vocês sobre desenvolvimento motor grosso e fino. Então, isso está relacionado com os tipos de movimento que a gente faz. Então, por exemplo, carregar um objeto, conseguir escrever, esse tipo de movimento a gente chama de fino. A gente precisa de ter uma habilidade maior para conseguir desempenhar. Enquanto o desenvolvimento motor grosso são os movimentos mais abrangentes. Então, quando a criança está em decúbito ventral, ou seja, de barriguinha para baixo, com o passar do tempo, ela começa a ter um desenvolvimento aqui da coluna cervical. E aí ela começa a conseguir sustentar a própria cabeça. Então, quando a criança nasce, a gente sempre fala, deixa deitado em decúbito dorsal, porque é o mais seguro. Porque se você deixa a criança em decúbito ventral, a cabeça ela não consegue sustentar e ela pode sufocar. Com 1 mês de vida, ela começa a conseguir levantar a cabecinha. Com 2 meses, que é essa imagem aqui, ela já está sustentando melhor a cabeça. E com 6 meses, ela já tem controle total sobre isso. Já no decúbito dorsal, então, é a mesma ideia. Então, com 1 mês, né, a gente faz, até tem um reflexo aqui, ó, que é o reflexo de Moro, que a gente testa desde o nascimento da criança e está presente até 2 meses de idade, mais ou menos, que ela não consegue acompanhar, aqui, ó, a cabeça pende para trás, né, ela não consegue sustentar. Com 2 meses ela já tem alguma sustentação e com 4 meses ela já vai, ela mesma, pela força dela, ela já consegue levar a própria cabecinha. Braços e tronco. Então, como mesmo o menino tá ali largadinho, né, não consegue se movimentar muito, com 2 meses já começa ali a apoiar os bracinhos, né, que é essa aqui. 4 meses está sentado ali com algum apoio e 7 meses ele já está todo independente, sentando sozinho ali, até se alimentando sozinho. Para engatinhar, então, ele precisa sentar, né, esse é o desenvolvimento natural. Então, ele começa a engatinhar aí por volta de 7, 8 meses de idade, né? Aqui ele começa arrastando, para depois ir trocando ali as perninhas. E aí, a partir de então, ele já consegue apoiar nos objetos para conseguir sustentar o próprio corpo. Então, com cerca de 9 meses, ele já começa a fazer isso e com 10 meses começa a dar os primeiros passinhos ali com apoio, né, de alguém. Isso daqui, gente, é uma média, tá bom? Tem algumas crianças que vão ser um pouquinho mais precoces e tem outras crianças que vão demorar um pouquinho mais. Agora, não dá pra gente pensar assim, com 10 meses tá apoiando. Meu filho tem 1 ano e meio, nunca apoiou. Então, óbvio que tem alguma coisa de errado, tá? Aí aqui, gente, desenvolvimento motor fino, como eu falei com você. São habilidades melhores ali com o tato. Então, consegue ali segurar, né, com a garra. Garra é isso aqui, ó, fazer isso. Isso é garra. Então, com 6 meses, ele consegue fazer garra. E pinça é isso aqui. Então, poderia pegar, por exemplo, isso. Então, fazer a pinça já é um controle fino, né, que eu preciso ter. De alguma forma, ele consegue fazer isso com 8 meses de vida. E aqui, gente, tá só uma imagem pra vocês. Uma imagem para vocês mostrando aqui o desenvolvimento até 1 aninho de idade, o que a criança faz em cada fase, em cada mês. E aí, gente, após 1 aninho de vida, a gente tem a primeira infância. A primeira infância, ela vai mais ou menos ali até 6
anos de idade, tá? Que é a fase pré-escolar. O que acontece então nessa primeira infância? Então, como nós já comentamos, a gente tem um rápido desenvolvimento físico, de personalidade da criança. Às vezes a gente olha para a criança e fala assim, nossa, é tão pequena e já sabe o que é. Então, a gente já tem um desenvolvimento ali, né, a marca ali da personalidade dela. Ela começa a entender ali, ter consciência ali de dependência e independência. Então, ela, já sei, isso aqui eu consigo fazer sozinho. Não, isso aqui eu preciso da minha mãe, do meu pai, de alguém. Né? Começa ali a questão da linguagem, né? Nessa fase que ela vai falar, ela vai aprender a novas palavras, aprender a se comunicar e a se relacionar com as pessoas. Em sequência, a gente tem a segunda infância, né? De 6 a 12 anos, então já é um desenvolvimento maior, assim, né? Contínuo. A gente consegue ver ali a criança mostrando habilidades, então já tá, sei lá, andando de skate, um monte de coisa, assim, mostrando ali em que ela consegue ser bom, né? Em que ela se destaca, né? Essas habilidades pessoais, né? Já começam a ser notadas nessa idade. Ela já se relaciona bem, né? Com a família, com quem ela quiser, né? Com os amigos. Então já tem um desenvolvimento social melhor. E também nessa fase a gente já começa a ter a influência aí de uma relação com Deus, com a religião, né, em crenças, né? Já nessa idade a gente já tem uma capacidade intelectual de entendimento dessas questões, inclusive sobre vida e morte. A terceira infância, né, vocês estão vendo aqui uma idade meio avançada, né, até 20 anos, existem algumas outras classificações, tá, gente? Alguns autores consideram a adolescência até 20 anos, 19, 18, tá? Existem 17, existem algumas diferenças aqui. Mas o que é importante da gente destacar, que a gente já conversou também sobre adolescência em outra oportunidade, outra disciplina, é o momento em que a gente tem a maturação mesmo, biológica, física, sexual, a questão da identidade, né? Quem eu sou, como que eu me comporto no meio. É um período tumultuado, né? Naquela questão de transição de fase realmente da infância para a vida adulta. E aí, gente, nós vamos falar agora, até o final, sobre alguns aspectos do desenvolvimento. Então, em relação ao desenvolvimento motor, a gente já comentou sobre isso, né? A criança tem esses marcos, né? Rolar, sentar, caminhar. As formas mais delicadas de preensão, né? Preensão é pegar os objetos. Então, isso tudo vai acontecer aí na primeira infância. O desenvolvimento, então, adaptativo. O que está relacionado a isso? É a questão de ele conseguir, em relação ao meio ambiente, se adaptar. Então, por exemplo, se eu pego aqui um copo e consigo direcionar sem olhar para o copo para a minha boca. Então, isso é um desenvolvimento adaptativo, né? Você já deve ter visto crianças assim, ó. Tem um videozinho até na internet que vocês já devem ter visto, que é uma menininha. Eu acho que eu vou colocar pra vocês no material complementar, que ela tentando enfiar o canudinho lá e não consegue, porque ela ainda não teve esse desenvolvimento. A linguagem, né? Então, a linguagem, ela começa a desenvolver ali de uma forma audível, né, pra gente, quando as crianças começam a balbuciar, a repetir as sílabas, né? Começa ali a primeira palavra, vai começando ali a repetir até ela conseguir ela mesma falar aquilo que ela tem para falar. Socialização, né? Então, como a gente comentou, a criança também ela vai se socializando, conversando com as pessoas, com quem ela quer também, né? Ela vai mostrando ali as preferências dela. E o desenvolvimento intelectual, né? Então, o Piaget, ele é um teórico da educação, e aí, na teoria dele, ele mostra justamente aquilo que a gente falou lá atrás, né? O desenvolvimento intelectual, a inteligência, né? Essa capacidade de raciocínio, ela está muito relacionada com o estímulo. Esse estímulo, como eu disse, não só de brincadeiras, né, de cores, né, de perguntar para a criança, de ensinar ela, mas também de ela sozinha ir ali buscando, né, através
da invenção, né, do imaginário dela, né, daquelas brincadeiras que ela inventa, daqueles amigos imaginários. E depois, quando ela já tem a capacidade ali de leitura, né, então, através da leitura também ela vai, ela mesma, contribuindo para o seu desenvolvimento intelectual. E para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai falar sobre desenvolvimento sexual de acordo com a teoria freudiana. Aqui, gente, não é que a questão... vocês têm que entender que até o final, o estágio genital, é que eu vou ter a maturidade sexual. Não é que a gente vai tendo desejos sexuais desde o nascimento, tá bom? Então, o primeiro estágio seria o estágio oral. Então, isso daqui, para além da teoria freudiana, a gente tem um desenvolvimento do sistema nervoso de sensibilidade oral. Ele vem antes, por exemplo, da sensibilidade nas mãos. Então, vocês vão ver que as crianças, essas crianças menorzinhas aí, né, de 0 a 2 anos, elas pegam um objeto que elas fazem e põem na boca. Por quê? Para ela sentir. Não quer dizer que a criança quer comer o objeto, ela quer sentir. E ela não sente, o tato dela, ele não é como o nosso. Então, eu tô sentindo esse objeto, que não precisa pôr na boca para eu sentir. A criança não, ela precisa colocar na boca para ela sentir. Então, essa é a primeira fase que seria para a construção do desenvolvimento sexual, porque é a primeira região do corpo em que se desenvolve essa sensibilidade. Então, é onde a criança tem prazer, não necessariamente o prazer sexual, tá bom? Mas é onde ela consegue ter um tipo de prazer. Então, ela consegue ali sentir as coisas. Então, ali a comida para ela é uma coisa muito importante. Em seguida, a gente tem o estágio anal. Aqui também não estou falando de sexo anal, não estou falando que as crianças têm desejos sexuais anais, não é isso, tá? Mas no estágio posterior ao oral, a gente tem o estágio anal, que é justamente a questão do controle esfincteriano. O que é isso? A criança começa a controlar, né, mais ou menos nessa idade, né, a eliminação urinária e a eliminação intestinal. Então, a saída da urina e das fezes começa a ser controlada, né, pelos esfíncteres, e isso é uma forma de aprendizado dele, né, e esse aprendizado, nesse sentido, é algo que é prazeroso, tá bom? Não tô falando que é um prazer sexual, não é isso, mas é uma conquista, tá bom? Quero que vocês compreendam dessa forma. Então, ali já é um segundo estágio ali. Isso tudo, de acordo com a teoria freudiana, é que precisa ser considerado para no final eu ter maturidade sexual, tá bom? Em sequência, então, antes da gente falar da próxima fase, existe o complexo de Édipo, que é uma teoria também, em que a criança menina, ela enxerga a figura do pai, o masculino, como um objeto de desejo. Não é desejo assim também sexual, mas é no sentido de identificação com o oposto ali, e que os meninos têm em relação às mães. Então, as meninas tendem a se assemelhar com as mães, os meninos tendem a se assemelhar com os pais, no sentido de entender que numa família, tá bom? E isso daqui, complexo de Édipo, ele tá considerando uma família de mãe e pai, mulher, homem e criança, tá bom? Então, nesse contexto em que a criança do sexo feminino enxerga a mãe como referência, e aí ela entende que a mulher, ela vai ter o desejo pelo homem, e vice-versa, tá bom? Isso de acordo com essa teoria. E aí a gente vem para o estágio fálico, que é quando as crianças descobrem os órgãos sexuais. Então, vocês vão ver que essas crianças, elas não só manipulam os órgãos sexuais, que um pouquinho antes, né, ela já até manipulava, ela manipula, mas ela também compreende. Então, ela já viu o coleguinha, né, já viu de alguma forma a diferença sexual entre os homens e as mulheres. Então, os homens, eles têm aquela questão com o pênis importante, e que eles entendem que aquilo ali é algo
diferente, mas é algo diferente que é bom, que é melhor. E aí as meninas ficam com aquela ideia do tipo, eu não tenho pênis e agora? Então isso é algo que acontece quando as crianças elas compreendem essas diferenças entre meninos e meninas. E aí aqui tem um estágio que tem um intervalo, que é o estágio de latência, que é quando a gente não tem muito nada a desenvolver ali, até mais ou menos a puberdade, uns 10, 12 anos de idade, dependendo da criança. Que aí a gente vem para o estágio genital propriamente dito, e nesse estágio, não só agora eu vou olhar para o meu corpo, eu não tenho ali somente a necessidade de admiração do meu corpo, mas da admiração do corpo do outro. E aí a gente tem então finalmente o desenvolvimento sexual já concluído, se é que eu posso falar dessa forma, em que a gente passa a desejar o corpo do outro e aí já ali definido de alguma forma a minha identidade sexual em relação ao outro. Então essa foi a aula de crescimento e desenvolvimento na infância.